Olá, boa noite. Depois das eleições, boa tarde, bom dia e boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos aqui hoje, segunda-feira, para a nossa terceira aula do mês de novembro. Hoje, corrigindo a nossa atividade e já começando no nosso capítulo 14, página 262. Capítulo 14, página 262. Renascimento e as reformas religiosas, que é a reforma e a contra-reforma. Então vão pegando o material de vocês, livro, caderno, as canetas. Enquanto isso eu vou passando alguns informes. Então, lembre, nós já tivemos 2 aulas sobre o capítulo 13, sobre tempos de reis poderosos e impérios extensos, que falou sobre a formação dos reinos europeus, dos estados nacionais europeus. Inglaterra em primeiro, depois a França, aí depois a gente destacou os reinos ibéricos, da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Em seguida, por falarmos de Portugal e Espanha, que tem relação direta com o Brasil, nós falamos sobre as grandes navegações, sobre as conquistas ultramarinas, sobre o Tratado de Tordesilhas, certo? Então esse foi o nosso conteúdo, fazendo um breve resumo, apanhado daquilo que nós já estudamos neste mês. Ainda nós não vamos finalizar o capítulo, porque nós temos que voltar para a página 259. Na página 259, lembrem que eu pedi a vocês para que a gente fizesse a nossa atividade do retomando. Página 259, página 260. Certo? Então, vou dizer para vocês o gabarito dessa atividade. A primeira questão, como vocês marcaram corretamente, que eu sei que vocês são muito inteligentes, estudaram muito, se dedicaram. Então, na página 260, 259, desculpe, a primeira questão alternativa, letra D de dado. Letra D de dado. Aqui eu não vou fazer aquela brincadeira que eu faço lá na aula, porque vocês podem se confundir, certo? Então, primeira, D de dado. Dado. Segunda, letra E. E de Eva. Eva. Terceira, letra A de avião. O avião voa no céu. E a quarta questão, lá na página 260, é a letra C de casa. A casa caiu. A casa caiu. Certo? Aqui eu vou ter o gabarito aqui no meu borrãozinho para vocês, ó. Rapidinho, vocês veem aí. Certo? Se não der para ver, verá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, certo? O pior cego é aquele que não quer ver. Mas esses ditados populares, lembre que nós estudamos eles lá no começo do ano, lá no alfabeto fenício, a descoberta do alfabeto fenício, certo? Então, sendo assim, tendo a nossa atividade sendo feita a correção, passado o gabarito, agora você pega o seu bonito livro, folioso, que está acabando, é o último capítulo do ano. Olha aí, quem diria que você ia chegar ao último capítulo do ano? Quem imaginou que você estaria com as suas melhores notas, o melhor aproveitamento possível? Porque você que está aí do outro lado dessa tela, você que participou das aulas, você que fez as atividades, você que interage com o professor, estando na plataforma, sempre presente na plataforma, porque nós sabemos quantas vezes você entra na plataforma.
Dá para saber se você entrou 20 vezes, 40 vezes, 50 vezes. Então, quanto mais vezes você entrou na plataforma, mais o seu qualitativo é pontuado, entendido? Então a gente tem todo esse acompanhamento, esse feedback. Sendo assim, portanto, pois bem, vamos para o capítulo 14, Renascimento e Reformas Religiosas, página 262. Logo na página ela apresenta duas imagens para vocês, como vocês podem ver aí. Uma é a pintura de Michelangelo Buonarroti, na Capela Sistina, lá no Vaticano, e a outra é um retrato que mostra uma igreja meio tombada, certo? Essas são as duas características do Renascimento. A primeira característica do Renascimento é justamente essa, a valorização dos traços físicos do homem. No caso da imagem, essa valorização dos traços físicos do homem, vocês estão vendo o corpo de uma mulher, o corpo feminino, todo delineado, onde mostra os seus músculos, a sua definição, certo? Assim, parecido com o corpo assim daquelas modelos de academia. Então isso tudo mostra agora a valorização do ser humano em si, do homem, através do estudo das ciências, das artes, tudo representado agora nessas ciências, certo? E outra imagem, ela vai mostrar a outra característica do Renascimento, que é o declínio da Igreja Católica. Ele vai mostrar a crise da Igreja Católica. Está vendo a igreja torta, empenada? Então isso está representando justamente isso. A Igreja Católica, nesse momento agora do Renascimento, ela vai passar por um momento de questionamento, vai passar por uma crise dos seus conceitos, dos seus princípios, onde essas ciências agora elas vão questionar esse período que nós vimos até então, que era o período onde a Igreja Católica dominava corações e mentes, certo? Aí tem essa série de perguntinhas que você está vendo aí, na página 262, que a gente acabou de explicar para vocês. Aí você passa para a página 263, para o que é o Renascimento? Vou dar um conceito para o Renascimento. Renascimento, vamos analisar só a palavra Renascimento. A palavra Renascimento vem de renascer, então quer dizer nascer de novo. Só que esse renascer de novo, a gente vai entendê-lo, como diz o livro de vocês, como um movimento cultural que ele tem ampla repercussão no tempo e no espaço, que floresceu na Europa. Que floresceu na Europa? Que aconteceu na Europa. Então o Renascimento, ele acontece na Europa e ele é um movimento cultural, mas ele repercute em todos os campos, em todas as áreas, nos séculos 14 e 16. Então são 200 anos que esse movimento do Renascimento ele vai se configurar, vai se fortalecer, vai se consubstanciar, tomar forma. Mas por que nós estudamos então o Renascimento? Porque ele é decisivo na forma como foi feito o mundo moderno, na forma como foi concebido o mundo moderno. Como assim? Como ele vai ser a visão de mundo, o jeito de sentir, e vai repercutir numa série de mudanças sociais e políticas. Então, é importante por quê? É importante porque ele vai criar uma nova forma de ver o mundo. Essa nova forma de ver o mundo vai mudar o jeito como as pessoas sentem, veem o mundo em que elas vivem. E ao mudar essa forma de ver o mundo no qual elas vivem, no qual elas estão inseridas, vai provocar mudanças sociais, culturais e políticas. Vai ter repercussão em todas as áreas. Por que não na econômica? Porque a econômica já vinha mudando anteriormente, e o movimento do Renascimento ele é amplamente
cultural, como nós vimos. Ele é um movimento cultural, como nós vimos no conceito dele, certo? Só um minuto, vamos tomar uma água. Certo, vamos lá para o segundo tópico. O ambiente histórico do Renascimento. Então, como era o ambiente, como era a sociedade, como era o mundo que foi possível, então, fazer surgir o Renascimento. Nós estudamos, e vocês sabem muito bem, que a Europa vinha passando por uma série de mudanças. Eram mudanças com o crescimento da população, a densidade demográfica, crescimento da população, o aumento da densidade demográfica. O avanço técnico, nós vimos lá com a invenção da imprensa, novas ferramentas da agricultura que possibilitou o aumento da produtividade agrícola, o aumento do comércio. O comércio ele se expande, ele tem maior repercussão entre o Ocidente e o Oriente, e a ascensão de uma nova classe social que nós vimos lá, que era a burguesia, essa ascensão da nova classe social. Então essa burguesia que estava ascendendo agora, ela trazia novas ideias, novos valores, nova forma de ver o mundo, e isso vai ser indissociável a economia, o enriquecimento da burguesia com essa nova forma de ver o mundo. Então, tinha dinheiro, os burgueses. Então, eles começaram a criar novas formas de usufruir esse dinheiro, de fazer usufruto do dinheiro. E isso cria também espaço para novas profissões, como no caso dos banqueiros, que eram aqueles que realizavam o câmbio comercial, a troca de mercadorias, a troca de moedas. E no campo das atitudes em si, no campo das atitudes, a gente vai ver que até a Idade Média existia um coletivismo, existia uma ideia de que era o todo fazia parte de cada um. O todo fazia parte de cada um, ou seja, cada um fazia parte de um todo. Então, aquilo que tinha e que me envolvia toda a coletividade. Agora, nesse período, nessas mudanças de atitude, vai surgir o individualismo. Não esse individualismo que vai ser, para os renascentistas, algo positivo, sinônimo da capacidade individual, do talento e da criatividade de cada um. Não é negativo. Esse individualismo é aquele da ganância e nem da ambição, não. O individualismo é aquele que se destaca por seus talentos e pela sua criatividade, pelo seu talento e pela sua criatividade. E todas essas mudanças que nós vimos, social, econômica, do individualismo, vai gerar uma nova forma de ver o mundo, que vai caracterizar o Renascimento em si. Essa nova forma de ver o mundo caracteriza o Renascimento em si. E esse Renascimento, ele é caracterizado por 3 elementos: inspiração no passado grego-romano, antropocentrismo, hedonismo, e o 4º elemento, que eu disse só 3, mas são 4, desculpem, é uma nova concepção de tempo. Uma nova concepção de tempo. Então, são 4 características do Renascimento. Então, para você identificar o Renascimento, ele tem que apresentar um desses 4 elementos, que é uma nova concepção de tempo, o hedonismo, o antropocentrismo e a inspiração no passado greco-romano. Vamos para o primeiro ponto que caracteriza o Renascimento: a inspiração no passado greco-romano, página
1263. Aí vocês estão observando uma figura bastante conhecida, que é a figura do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Porque os renascentistas consideravam a arte dos antigos gregos e romanos um exemplo, um símbolo, um modelo, algo a ser seguido. E isso levava aos renascentistas fazerem quase que uma imitação, mas essa imitação ela servia como fundamento, não como cópia. Não vão levar isso, não vão levar inspiração como cópia. Inspiração é ver, se motivar e criar algo a partir daquilo que você viu o modelo. Não é fazer igual uma cópia, do mesmo jeito, certo? O antropocentrismo é aquele que coloca o ser humano, o homem, como o centro das atenções. Porque antes não era o homem não era o centro das atenções, de jeito nenhum. Porque o homem, o corpo humano, era visto, a Igreja Católica colocava ele como o centro do pecado, porque nós vivíamos nesse período, o período do teocentrismo. Esse teocentrismo medieval que vai dizer que Deus é o centro do universo e que esse homem, por ele não ser o centro das atenções, justamente porque ele é carregado de pecado. Isso a gente vê muito, você vê nas leituras da Bíblia. Então era pecado você valorizar a beleza, os grandes feitos, a glória, porque tudo era em nome do coletivismo, como nós vimos anteriormente. O terceiro é o hedonismo. Alguém já lhe chamou de hedonista? Esse hedonista fica só postando foto aí no Instagram, no Facebook. É muito hedonista. Vocês sabem o que é o hedonismo? O hedonismo, segundo a visão do Renascimento, o corpo humano é fonte de prazer e de beleza. Fonte de prazer e de beleza. Então você vê aquele corpo humano bonito, ele lhe dá a sensação de beleza e de prazer, ao contrário do que acontecia durante a Idade Média, que o corpo humano ele era visto como fonte de perdição e de pecado. Perdição do pecado. Então, por isso que durante a Idade Média as mulheres viviam cobertas, os homens viviam cobertos. Então, a partir agora, com essa nova visão do Renascimento, é que vai haver a valorização do corpo humano. Como nós vimos lá na pintura de Michelangelo Buonarroti, lá na Capela Sistina, certo? E o último ponto, o último elemento que caracteriza o Renascimento é uma nova concepção do tempo. The New Conception. Nova concepção do tempo. Que quer dizer o quê? Que o tempo era visto segundo a visão teológica, a visão principalmente que era apontada pelo grande teólogo São Tomás de Aquino. Ele considerava o tempo como o tempo pertencente a Deus, ou seja, o tempo é de Deus. Então, nenhuma pessoa, nesse período, então essa era a grande concepção para condenar a prática da usura. O que é a prática da usura? É emprestar dinheiro a juro, porque quando você empresta dinheiro a juro, você está vendendo o tempo. E isso era uma prática condenada pela Igreja Católica durante a Idade Média. Por quê? Porque a segunda concepção medievalista, o tempo pertence a Deus. Então, como é que você vai vender o tempo? Dizendo que você empresta R$100 a 15% de juro ao mês. Você está vendendo o tempo. E com a nova
a classe burguesa, que vai formar os banqueiros, vocês viram que eles vão praticar essa atividade econômica. Então, para que eles pudessem então ter uma aceitação, eles vão condenar e vão criar essa nova concepção de tempo, que o tempo pertence ao homem, o tempo não pertence a Deus, certo? Então, entenderam até aqui? Os 4 elementos que caracterizam o Renascimento. Só voltando, o Renascimento é cultural, mas ele repercute na sociedade, na cultura, na política. Pronto. Ele surge na Europa, surge entre os séculos XIV e XVI, e ele vamos dizer, surge num ambiente de grandes transformações na Europa. A Europa estava efervescente. Quando você coloca o São Rizal dentro da água, fica borbulhando. Então, a Europa estava cheia desse momento do surgimento de novas ideias, novas práticas, novas formas de ver o mundo. Então, é aí que surge o Renascimento. E esse Renascimento ele se caracteriza por ter uma inspiração no passado greco-romano, por valorizar agora o ser humano e não mais Deus, por valorizar o corpo humano agora como fonte de prazer e de beleza, não mais como fonte de pecado, de perdição. E agora o tempo é uma concepção do homem. O homem é que controla o tempo, não é mais algo que é dado por Deus, certo? Aí, página 264, nós temos uma atividade para refletir, onde fala sobre conceito e pré-conceito. São um texto que ele vai enriquecer, ele vai capitalizar, não é capitalizar não, que não é dinheiro não, capitalizar, vou trocar a palavra, capitularizar, acertei, capitularizar as ideias dentro da cabeça de vocês, certo? Então, são 4 letras, letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos ver a letra A rapidinho só para dar uma refrescada nas ideias. Tem o texto sobre conceito e preconceito e a letra A diz: segundo o texto, a quem se deve a ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas e o que explica isso? Nós estamos até agora explicando sobre o Renascimento para vocês e nós estamos comparando com o momento anterior, que é a Idade Média. E vocês estão percebendo que há muitas diferenças. Porém, essas diferenças são diferenças comuns que acontecem